De volta aqui com o Morning Show, minha gente. Vamos ver então como é que estão as coisas lá no Rio de Janeiro, porque o dia começou agitado daquele jeito. Produção, joga o Viga aqui no telão pra gente bater um papo com o nosso ilustre repórter, o homem que gosta de zoar da minha cara todo santo dia. Mas eu gosto muito dele. Fala, Viga! Tudo bom, queridão? E aí, me conta, como é que estão as coisas aí, Viga? Fala, mimoso. Não vou zoar da tua cara, vou zoar do teu pé. Mais uma vez você tá com aquele indefectível sapato, né? Esse sapato é indefectível. É o sapato mimoso, rapaz. Que lindo, hein? Que gracejo. Obrigado, Viga. Obrigado. Você vai curtir a foto lá no meu Instagram. A mamãe, quem foi? Que maravilha. Você vai curtir a foto que eu postei lá no meu Instagram. Não, já vai lá curti, e curte. já curti. Ô, Viga, e aí? Wilson Witzel, esse cara tá ferrado, hein, Viga? Olha, meu caro Paulo, rapaziada da bancada, ouvintes internautas da Jovem Pan, ele acabou de fazer um pronunciamento aqui no Palácio Laranjeiras, está na porta do Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial. Provavelmente, pela decisão do STJ, ele vai ter que sair a qualquer momento daqui, o Wilson Witzel, porque ele está proibido, depois dessa operação de hoje, de usar as dependências, fazer uso dos serviços do Estado do Rio de Janeiro e manter também contato com os investigadores. Vou começar de trás para frente, depois eu conto a história, mas falar o que disse primeiro aqui o governador Wilson Witzel, porque acabou de terminar, a gente trouxe a entrevista dele, na verdade era um pronunciamento que acabou virando uma entrevista aqui dentro do Palácio Laranjeiras, em que ele se defende. Disse que está sendo alvo de um circo, que o Código Penal brasileiro virou uma espécie, o processo penal virou um circo, que é ultrajante esse afastamento dele por 180 dias, desafiou a procuradora autora do pedido ao STJ, que foi acolhido pelo presidente, lá pelo ministro Benedito Gonçalves, pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves, disse que a procuradora Lindora está desafiada a mostrar provas, evidências de que ele tenha cometido algum ilícito, alguma irregularidade ou favorecido empresas ou pessoas na sua gestão. E aí entrou numa seara um pouco mais delicada, viu, meu caro Paulo, ouvinte interno da Jovem Pan. Ele ensinou que por trás de tudo isso há uma espécie de conluio entre a procuradora Lindora Araújo o presidente da República, Jair Bolsonaro, além do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Segundo o governador Wilson Witzel, há interesses, são muito próximos a procuradora Lindora, né, a subprocuradora Lindora e o Flávio Bolsonaro, e ele está sendo afastado do cargo sem provas, sem evidências, porque está contrariando interesse inclusive de organizações criminosas. Essa foi a defesa feita pelo Witzel, a questão de pouquíssimos minutos aqui dentro do Palácio Guanabara. Agora vamos aos fatos, aquilo que embasou, aquilo que referendou o afastamento do governador, a prisão do presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo, e também a detenção do ex-secretário de Desenvolvimento do Estado, Lucas Tristão. Há de se lembrar que o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, já tinha sido preso, fez colaboração premiada com a própria PGR e essa colaboração ajudou na deflagração da operação desta sexta-feira. Então vamos aos fatos que fundamentaram o afastamento do Witzel por 180 dias. Ele disse que em breve a defesa vai entrar com recurso no STJ e STF para reparar, para reavaliação dessa decisão. Pois bem, segundo as investigações, que têm como elementos informações que partiram aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Justiça do Rio de Janeiro e também dos acordos de relação e investigações do próprio PGR, da própria Procuradoria-Geral da República, as três esferas de poder, isso não é novidade para ninguém, né, estão envolvidas nesse esquema, nessa organização criminosa que teria como cabeça ou como chefe o governador Wilson Witzel. O Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. No Executivo, o Witzel teria comandado compras ilegais e irregulares nessa pandemia de Covid-19 e também teria favorecido algumas empresas que supostamente seriam ligadas a ele e a pessoas próximas a ele. No Poder Judiciário, TRT do Rio de Janeiro, segundo as investigações, tinha um desembargador que favorecia OS, prestadores de serviço do Estado, no recebimento de recursos, tudo isso de forma ilegal e irregular. E para completar, o Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Existe uma rubrica lá chamada duodécimo. É grana que sai do Executivo e vai para o Poder Legislativo. Sempre sobra uma graninha e o esquema estaria justamente nessa sobra desse chamado duodécimo, na distribuição desses recursos para deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro. E para completar,
tem até desdobramento da operação de hoje lá no Piauí, há suspeitas de que o grupo de Wilson Witzel também empregava funcionários fantasma. Então tem executivo contratando ilegalmente, favorecendo empresas, inclusive na rubrica conhecida como restos a pagar, tem o legislativo com suspeita de fraudes aí no chamado duodécimo e o judiciário, a Justiça Trabalhista também participando desse conluio para favorecer organizações sociais, as famosas OS, meu caro Paulo. Muito bem, Viga. Pergunta para o Viga, Paulo. Você trouxe algumas falas aí do Wilson Witzel, né, aí nas Laranjeiras. Eu queria saber o seguinte, é verdade que ele citou até o Lula, defendeu até o Lula como justificativa para a perseguição política? O mundo dá volta, hein, Viga? Isso é genial. Exatamente, rapaz. Quando você está se afogando, até um naco de isopor aparece como boia de salvação, né, rapaz? O que ele falou, Vini e Paulo? Ele não defendeu só o Lula, não. Ele atacou o ministro Sérgio Moro para defender o Lula ao dizer que o Moro foi usado, foi enviesado, eu diria, de certa forma, utilizado para tirar o Lula da concorrência, né, da disputa pela presidência em 2018. Saiu em defesa do ex-presidente da República, Michel Temer, que já foi preso 2 vezes, suspeito de irregularidades envolvendo a Eletrobras. E saiu em defesa também do ex-governador de Minas Gerais, o Fernando Pimentel. Ou seja, ainda se apegou também na questão do governo pesão. O único que não teve salvo-conduto, o único que não teve salvo-conduto foi o Sérgio Cabral. Olha, só não salvo-conduto pra tudo tem um limite, esse já foi condenado a 300 anos. Você vê quando a situação do cara tá ruim que o cara realmente tem que fazer isso, né? Viga, obrigado, viu, pela tua participação. Um abração, querido. Obrigado mesmo. Joel Pinheiro, você quer comentar alguma coisa de Witzel? Que injustiça estão fazendo com o Witzel. Tô brincando, peraí. A coisa é feia mesmo. Eu quero só propor uma reflexão aqui, gente. Eu quero propor uma reflexão para você que está nos ouvindo e que votou, que já apoiou o Witzel ou outros como ele, só porque era um grande de um falastrão. De onde ele veio, né? Ele veio do nada, era um total desconhecido, um juiz, virou um grande falastrão na campanha eleitoral. Ele estava em cima daquele carro, daquele ato abominável em que se rasgou a placa da Marielle Franco, propunha a morte, a violência, atira na cabecinha. Essa era a grande plataforma dele, fazia arminha, apareceu com o Bolsonaro. Gente, pare de acreditar no primeiro falastrão de YouTube que aparece repetindo as asneiras que você quer ouvir, por favor. Olha o nível de pilantragem que foi eleito no Rio de Janeiro. Podíamos estar sem essa, hein? Podíamos estar não tão mal assim. Ô, Adriz, eu senti que isso foi uma indireta contra você, que o Joel acabou de falar agora. Falastrão. É isso. Ô, Paulo, a questão que se coloca é a seguinte. Tudo bem, ter senso de oportunidade num político e não sempre coadunar com as suas próprias convicções e dialogar é do jogo. Agora, o oportunista, ou mesmo até o canalha, tem que ter um mínimo de senso de inteligência. Porque canalice somada ao oportunismo, somada à imbecilidade, é uma receita fatal. Pelo amor de Deus, o Witzel foi eleito do nada, foi eleito por emular, imitar as ações mais incisivas de combate ao crime, né, as falas mais incisivas do Bolsonaro. Foi eleito pelo fenômeno do bolsonarismo, todo mundo sabe disso. 2 meses depois, a megalomania não coube no próprio corpo dele, ele já queria ser candidato a presidente, se colocou contra o Bolsonaro e apostou errado em tudo, apostou no isolacionismo. Adriles. Falou que ia prender todo mundo na rua, foi truculento. A gestão foi um desastre, trocou a eficiência de um combate efetivo e rigoroso à criminalidade, que deveria ter sido feito no Rio, para uma ação truculenta, boçal, de atirar na cabecinha. Depois se envolveu no pior tipo de corrupção, assim, escancaradamente, grotesca e mal feita ainda por cima. Para ser canalha tem que ter um mínimo de sutileza. Ou seja, roubou dinheiro da saúde em plena pandemia. Tudo indica que ele fez isso. E agora, eventualmente, ele se coloca ao lado de Lula e contra Sérgio Moro. Ou seja, ele não tem... É um sujeito sem vetor, sem nenhum tipo de princípio, nenhum tipo de caráter. Se coloca a serviço da primeira oportunidade burra para se defender. E que triste sina do Rio de Janeiro. Não é questão só de acreditar no aventureiro de youtuber. É pior. Os 4 últimos governadores
foram presidiários. Garotinho, Pezão, Sérgio Cabral, Rosinha. O que está acontecendo com a cultura política do Rio de Janeiro? É um negócio horroroso. Está apodrecendo por dentro e não é de agora, há décadas.